Olá pessoal, eu sou o Felipe Vergueiro, diretor comercial da Seleto Industrial, empresa focada na produção de equipamentos para a indústria do setor alimentício. E a gente deixou até, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso negócio, nós deixamos um link na descrição. Se você clicar, vai ser direcionado para conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos e do nosso portfólio. E hoje, pessoal, o nosso Será que Roda vai ser um pouco diferente. A gente vai conhecer essa belezinha, a nossa linha de empanamento industrial. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo os 3 principais pontos, né? O número 1, o tipo de empanamento, quais tipos de empanamento você consegue produzir nessa linha, a capacidade de produção desse equipamento, até onde você pode conseguir chegar, e as características principais de funcionamento. Então, pessoal, nessa linha aqui, vocês podem observar que ela é dividida em 3 seções. A primeira seção é a seção do pré-duster, onde você faz a primeira camada, que é a camada de farinha de trigo, geralmente. Em alguns casos, utiliza-se o amido de milho também, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando farinha de trigo, que é o padrão do nosso cliente. A gente está com esse equipamento para entregar já nas próximas semanas aí, né? E nessa seção, o objetivo é fazer aquela primeira camada, já começar a criar a casquinha, né, do empanamento, onde o objetivo do equipamento é receber o produto numa cama de farinha de trigo e jogar por cima dele uma cascata, onde também faz a cobertura, o preenchimento nessa primeira seção. Nesse equipamento, pessoal, você consegue ter controle absoluto do empanamento. Então você consegue diminuir a cascata, você pode aumentar a cascata, ou seja, você vai jogar mais produto ou menos produto para cobertura, você pode colocar mais pressão na ventilação ou menos pressão, ou seja, o objetivo da ventilação é tirar o excesso de farinha que vai ficar acumulado para não queimar na hora da fritura. E por último, você consegue também dosar a quantidade e a espessura da cama, ou seja, você também consegue determinar se você quer mais farinha ou menos farinha na parte inferior do produto. Na segunda etapa é o batter, onde você vai fazer a parte do líquido. Se você for traduzir ao pé da letra, o batter é responsável pela massa, é responsável pelo líquido que vai fazer a cola para o terceiro processo, que é o empanamento final, onde você coloca a farinha de rosca ou farinha panko, né? Então o objetivo do batter é lubrificar. Então o produto já recebeu a farinha de trigo, vai entrar na piscina, né? Vai mergulhar o produto no líquido, e esse líquido pode ser mais grosso, mais fino, mais ralo, enfim, conforme a necessidade, a receita de cada cliente. Após passar nesse processo, a máquina também te dá controle absoluto. Você tem o controle da ventilação, que é o principal ponto, onde você vai tirar o excesso de água, ou seja, de água ou de massa, né? Se você deixar uma camada muito grossa, ela vai receber muita farinha e vai ficar, provavelmente vai queimar o seu óleo, enfim, o produto final não vai ficar bacana, né? Então aqui você consegue controlar se você quer uma camada mais grossa ou mais fina, mais produto, menos produto, também nesse equipamento. E nesse processo final é conhecido como breader, onde você vai fazer a última camada, a camada final, com farinha de rosca ou farinha panko. Depois de receber o líquido, o produto já está umedecido e a farinha de rosca ou a farinha panko vai fazer aquela cobertura final. Aqui, assim como no primeiro equipamento, você tem controle absoluto da cobertura superior, da cobertura inferior, determinando se você quer uma camada mais grossa ou mais fina. Aqui nós temos mais 3 pontos nesse equipamento. O primeiro ponto que falta falar é a vibração, ou seja, a esteira ela tem uma vibração, ela ajuda a tirar o excesso de camada final, o excesso de farinha de rosca, né? O segundo ponto é a ventilação, você consegue também controlar mais sopro, menos sopro, para também ajustar essa camada. E o terceiro ponto, aí que vem um diferencial bem importante para quem trabalha com hambúrguer, peixe, frango, bife, steaks, né, de modo geral. Todos esses que eu falei são produtos planos, ou seja, diferente de uma coxinha, diferente de um bolinho, ele não é esférico. Então a farinha, o líquido, a farinha de rosca, ela acumula em cima. Então ela precisa ter esse controle de sopro para dosar a quantidade de cobertura que você quer, e ela possui um rolo compactador nesse produto final, nesse equipamento final. Então ela ajuda a compactar, você também tem o controle absoluto, se você quiser compactar mais ou compactar menos, para aderir, para ajudar na aderência de todas essas 3 camadas no produto. Então unindo, deixando o produto 100% firme, compactado, o objetivo final é não descolar a casquinha na hora da fritura. Outro ponto importante, pessoal, é a característica de cada produto, ou seja, nosso objetivo aqui dentro é entregar para o cliente uma automatização, ou seja, facilitar o processo do teu negócio, facilitar a tua produção, porém sem perder as características do seu negócio. Então o nosso objetivo aqui é adequar os nossos equipamentos ao teu negócio. Tem muitos casos que 3 sessões não são suficientes para chegar no produto final. Então,
Tem produtos que o cliente liga, conversa com a gente e a primeira coisa que ele fala é: eu quero uma casquinha fina, crocante, colada no produto, que não vai escapar na hora da fritura. Esses três equipamentos aqui já atendem perfeitamente e é o suficiente. Se você quiser uma casquinha mais grossa, com uma camada mais grossa, enfim, com estilo de empanamento diferente do que está sendo produzido aqui, normalmente você vai precisar de mais seções. Então, o que acontece, por exemplo, vamos citar camarão, né? O objetivo, geralmente, da indústria é entregar uma camada mais grossa, um percentual de farinha maior. Está lucrando mais, o camarão é mais caro do que farinha, né? Geralmente, o que é feito? Você compra a primeira seção, que é a farinha de trigo, a segunda seção, que é o líquido, aí ela entra novamente na farinha de trigo e novamente no líquido. E aí, por fim, vai no empanamento, que é na farinha de rosca ou panko, né? Então são 5 seções: trigo, líquido e rosca. Capacidade de produção, pessoal. Então, isso é muito relativo, né? Depende de cada produto que você vai produzir. Tem produto que é mais pesado e tem produto que é mais leve. Um produto mais pesado, ele vai ter mais capacidade em quilos por hora de um produto mais leve, né? Então eu vou pegar uma média aqui, por exemplo, de um sassami ou de um filé de tilápia, onde você vai ter ali 70, 100 gramas de peso por peça, né? E você vai chegar em uma produção de 250 até 300 quilos hora, independente do número de seções que você comprar, se é 3, se é 4, se é 5, tem casos que é 2, né? Que é só o líquido e a rosca, o cliente faz o primeiro empanamento ou nem faz a passagem no trigo, né? Independente disso, a produtividade é a mesma. Então varia de produto para produto, podendo chegar aí de 150 até 300, 350 quilos hora. O funcionamento do equipamento é muito simples, né? Você vai fazer o ajuste de quanto de cascata você quer, de quanto de vibração, o quanto de vento, né, de sopro que você vai ter sobre o produto, quanto de compactação, no caso da breader, onde você vai compactar as camadas no produto, né? Então, você ajusta todo o sistema e depois, na hora de utilizar, você vai colocando o produto e vai saindo no outro lado. A máquina, como eu disse, você consegue fazer todo o controle e um dos funcionamentos aqui finais e principais é o controle de velocidade, onde você ajusta a velocidade da máquina conforme o produto. Dependendo do produto, você tem que trabalhar na velocidade um pouquinho inferior para dar tempo do empanamento acontecer, para a máquina não estar tão rápida na utilização, né? E dependendo do produto, você consegue dar mais velocidade. Então, isso vai de caso a caso, a máquina consegue ser ajustada conforme a utilização, né? Então, além do controle de velocidade, você vai ter o controle da ventilação e o controle do empanamento, seja o superior ou o inferior, a cama e a cascata, que a gente chama, né? Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais sobre esse equipamento ou detalhes da venda dessa linha de empanamento, deixe o seu comentário aqui embaixo. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, que a gente vai ter muito conteúdo bacana. Seleto Industrial, facilitando a sua produção.